Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e agora estarei com vocês ministrando mais uma aula de Ciências da Natureza, cujo tema geral a ser abordado é sustentabilidade dos ecossistemas ou desenvolvimento sustentável. Muito bem. Professor, o que temos para hoje? Inicialmente, iremos fazer uma retomada do desafio da aula anterior. Posteriormente, iremos estar aqui fazendo uma contextualização de todo o assunto abordado. Em seguida, iremos trabalhar alguns conceitos básicos, dando continuidade e falando justamente sobre sustentabilidade dos ecossistemas. E, por fim, traremos alguns exemplos práticos, assim como um desafio. Muito bem. Então, vamos inicialmente começar fazendo a retomada aqui do desafio da aula anterior. Professor, qual foi o desafio da aula anterior? Então, o desafio foi para que vocês, caríssimos alunos, pudessem fazer uma análise da sua conta de água. Analisar o que, professor, precisamente? Analisar algumas informações básicas que darão aí um norte para que você possa se basear, para que você possa ter uma noção se está gastando, se está consumindo a mais do que é para ser consumido. Lembrando que o assunto da aula passada foi consumo consciente. Então, as perguntas foram: qual é a data em que foi feita a leitura? Quando será feita a próxima leitura? Qual foi a leitura anterior? Qual é a leitura atual? Qual é o critério para a cobrança do valor a ser pago pela essa conta de água, tá certo? Então, ao fazer essa análise dessas questões, ao buscar essas respostas, você consegue visualizar se você está conseguindo ou não, por meio do seu consumo consciente, se você está conseguindo diminuir essa conta de energia, se você está conseguindo diminuir o consumo, tá certo? Então, espero que vocês tenham feito esse desafio, espero que vocês tenham conseguido localizar essas informações na conta, para que cada vez mais vocês possam estar consumindo de forma consciente, de forma sustentável, e com isso diminuindo aí a sua conta de água e também de energia. Muito bem. Pessoal, vocês já ouviram falar sobre ecossistema? O que vem a ser ecossistema? Já ouviram falar quais são os tipos de ecossistema? Então, se vocês querem aprender, se vocês querem obter essas respostas, então fiquem com a gente até o final da nossa aula, tá certo? Então, fazendo uma contextualização, é importante citar que quando eu falo desenvolvimento sustentável, eu não estou me referindo basicamente ao meio ambiente. Quando eu me refiro a desenvolvimento sustentável, eu estou fazendo ênfase tanto ao social quanto ao econômico. Professor, o que vem a ser então desenvolvimento sustentável tendo essa visão? Então, desenvolvimento sustentável é aquele no qual permite o socialmente justo, ou seja, que permite aí um respeito às pessoas que estarão ali se beneficiando daquela atividade, permite também como é que eu posso dizer para vocês? Permite aí uma viabilidade econômica, ou seja, que seja economicamente viável, além do ambientalmente correto. Então, falou desenvolvimento sustentável, eu estou me referindo ao socialmente justo, ao economicamente viável e ao ecologicamente correto. Então, isso é desenvolvimento sustentável. Então, na realidade, desenvolvimento sustentável é uma estratégia para a gente minimizar aí os impactos negativos e maximizar os impactos positivos. Ah, professor, é possível se preservar o meio ambiente, garantindo aí economia, desenvolvimento econômico? É possível a gente preservar o meio ambiente, conseguindo também respeitar os direitos trabalhistas, por exemplo? Isso é desenvolvimento sustentável. É a gente usar sem acabar. É usar sem comprometer a possibilidade das futuras gerações também atender às suas próprias necessidades. Muito bem. Então, vamos conhecer alguns conceitos básicos para que a gente possa compreender da melhor forma possível este conteúdo de hoje, que é chamado desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento dos ecossistemas, tá certo? A priori, eu trago para vocês o conceito de meio ambiente. Quando nós nos referimos a meio ambiente, pensamos que meio ambiente é apenas a natureza. Não. Meio ambiente é o espaço que nos cerca, que está ao nosso redor. Então, meio ambiente é o ambiente em que os seres vivos eles estão inseridos, tá certo? Muito bem. Professor, o que nós precisamos saber ainda dentro desse conteúdo? Os níveis de organização dos seres vivos. Os seres vivos, a menor parte de todo e qualquer ser vivo, quando eu falo ser vivo, eu estou me referindo ao animal,
ao vegetal e ao micro-organismo. Então, a menor parte de um ser vivo é chamada de átomo. Os átomos se juntam, formam moléculas. As moléculas se juntam, formam tecidos. O conjunto dos tecidos formam os órgãos. O conjunto dos órgãos vai formar aí os sistemas ou aparelhos. Por exemplo, boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Esse conjunto de órgãos vai formar o sistema digestivo ou sistema digestório. Muito bem. O conjunto de todos os sistemas, por exemplo, sistema digestório, sistema circulatório, sistema excretor, o conjunto de todos esses sistemas vai formar o organismo vivo. Muito bem, professor. Porém, o conjunto de seres vivos da mesma espécie, habitando a mesma região, dá-se o nome de população. Já o conjunto de seres vivos de espécies diferentes, habitando aquele mesmo lugar, aquela mesma região, dá-se o nome de comunidade. E o conjunto das comunidades forma aí o chamado ecossistema. Então, ecossistema nada mais é do que o conjunto de diferentes comunidades. E o conjunto dos ecossistemas forma aí a biosfera. O que eu quero dizer para vocês é que os 4 últimos, população, comunidade, ecossistema e biosfera, é o objetivo principal da ecologia. Professor, e o que é ecologia? A ecologia nada mais é do que um ramo da ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e a relação dos seres vivos com o meio em que ele está inserido, tá certo? Então, em outras palavras, ecossistema nada mais é do que a interação entre fatores vivos e não vivos, ou seja, é a interação entre fatores bióticos e fatores abióticos. Professor, esse termo é um pouquinho complicado. O que vem a ser um fator biótico? São os seres vivos. E o que é um fator abiótico? É tudo aquilo que não tem vida. Exemplo, fatores vivos, fatores bióticos. São os seres vivos de uma forma geral. As plantas, né? Os animais, assim como os micro-organismos. E fatores abióticos, que não têm vida. O ar, a água, luz, os nutrientes, dentre outros. Muito bem. Então, é importante que a gente também saiba como se classifica os ecossistemas. Os ecossistemas basicamente se classificam em 2 tipos. Ecossistemas naturais e ecossistemas artificiais. Os ecossistemas naturais são aqueles que surgem ali naturalmente. E os artificiais são aqueles que foram modificados pela ação humana. Porém, para facilitar o nosso entendimento, vamos estudar basicamente os ecossistemas aí chamados naturais. Dentro dos ecossistemas naturais, destaca-se por oportuno a gente citar aqui, por exemplo, os ecossistemas terrestres, o ecossistema aquático, o misto e o artificial. Professor, o que vem a ser um ecossistema natural terrestre? É aquele no qual se desenvolve tanto no solo quanto no subsolo. Ele é responsável por aproximadamente aí 30%, tá certo? De todos os ecossistemas. Professor, cite para nós, por gentileza, alguns exemplos. Cito. Exemplos de ecossistemas terrestres. Nós temos aí, por exemplo, as savanas, as selvas, floresta, assim como as áreas de cultivo agrícola, trata-se também de exemplo de ecossistema terrestre. Professor, e o que vem a ser um ecossistema aquático? Ecossistema aquático, pelo próprio nome já diz, pela própria nomenclatura, ecossistema aquático é aquele no qual nós temos aí a presença de água. O ecossistema aquático, ele subdivide-se em ecossistema de água doce e de água salgada. Professor, cita para nós, por gentileza, exemplo de ecossistema de água doce? Cito. Nós temos aí como, por exemplo, lagos, lagoas e rios. E com relação aos ecossistemas de água salgada, nós temos aí o ecossistema marinho, por exemplo, aí os oceanos, tá certo? Além dessa classificação, os ecossistemas são classificados também quanto em lênticos e lóticos. Oxe, professor, agora complicou. O que vem a ser um ecossistema aquático lóticos? São aqueles ecossistemas nos quais a água ela está em movimento e em uma única direção. Já os ecossistemas chamados lênticos são aqueles nos quais a água ela está estagnada, ou seja, a água está parada, tá certo? E de acordo com esses tipos de ecossistema, é desenvolvida aí uma diversidade de outros seres vivos. Tem ser vivo, né, aquático, que se desenvolve em águas lóticas. Tem seres vivos que se desenvolvem em águas lênticas, tá certo? Muito bem. Então, dando continuidade, nós temos também aí os ecossistemas mistos, que é quando se encontra aí o ecossistema aquático com o terrestre. Exemplo de ecossistemas mistos, nós temos, por exemplo, aí os manguezais, tá certo?
Já com relação aos ecossistemas artificiais, que são todos os ecossistemas aqueles que são modificados pela ação do homem, pela ação humana, nós podemos citar aí também o ecossistema artificial como sendo o ecossistema antrópico, ou seja, aquele que tem ação humana, por isso também recebe o nome de ecossistema, além de artificial, antrópico, chama-se também de ecossistema humanizado, tem ação, a intervenção do homem, tá certo? E nesses ecossistemas urbanos, nesses ecossistemas artificiais, nós temos aí, por exemplo, o ecossistema urbano, assim como nós temos o ecossistema agrícolas, tá certo? Professor, estou conseguindo entender. Dentro desses ecossistemas, nós sabemos que os seres vivos estão se relacionando, e essas relações elas podem ser harmônica ou desarmônica. Harmônica quando os seres vivos se relacionam com benefícios mútuos, ou apenas um se beneficia sem causar mal ou dano ao outro. E pode também se desenvolver de forma não harmônica, ou seja, de forma desarmônica, quando um ganha e o outro perde. Dentro dos ecossistemas, nós temos aí a famosa cadeia alimentar. Professor, o que é a cadeia alimentar? É o processo de transferência de energia e nutriente entre os seres vivos, como nós podemos verificar no slide. Sabemos que em uma cadeia alimentar, na primeira parte, no primeiro nível trófico, nós temos produtores, que são os seres autótrofos, que produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Em seguida, nós temos os consumidores, que podem ser primário, secundário e terciário. Professor, o que é um consumidor primário? É aquele chamado herbívoro, se alimenta de plantas. Consumidor secundário, se alimenta apenas de carne, tá certo? Chamado de carnívoro. E o consumidor terciário, chamado de herbívoro, se alimenta tanto de carne quanto de plantas. E no final da cadeia alimentar, nós temos aí os decompositores, que são os micro-organismos que atuam na decomposição da matéria orgânica. Professor, o que é matéria orgânica? Matéria orgânica são restos de animais ou vegetais em estado de decomposição, ok? Então, nós fazemos parte dessa cadeia alimentar. Muito bem. Então, falando da sustentabilidade no ecossistema, é importante citar alguns princípios da sustentabilidade, como, por exemplo, nós precisamos ter precaução. Eu vou desenvolver uma atividade em determinado ecossistema, eu preciso verificar quais são os níveis de danos que eu vou causar àquele ecossistema. Segundo, eu tenho que ter uma proatividade, ou seja, eu tenho que ter em mente a prevenção dos problemas. E outro princípio, que são vários, é a compensação. Se eu retirar essa árvore daqui, eu vou precisar plantar, por exemplo, 3. Chama-se compensação. É o desenvolvimento sustentável, tá certo? É a gente usar sem acabar. Professor, qual é o benefício do desenvolvimento sustentável dos ecossistemas? São vários. Dentre eles, cita-se o aumento da produtividade, a agregação de valor àquele produto que foi obtido respeitando a natureza, respeitando o social. Então, ele tem um valor agregado. Para a gente viver e produzir sempre de forma sustentável, é necessário que a gente tenha em mente o seguinte, que toda e qualquer ação, seja pequena ou grande, ela vai influenciar o todo. Eu tenho falado que a natureza ela está em equilíbrio. Tudo que é feito nela vai ter um retorno, ou positivo ou negativo, que vai incidir sobre o próprio homem, tá certo? Então, dando continuidade, eu trago agora para vocês a questão do consumo consciente, que é importante a gente levar sempre em consideração os impactos que a gente pode causar no nosso consumo, sempre buscando maximizar os impactos positivos e minimizar os impactos negativos. Então, nós sabemos que o nosso consumo hoje, na realidade, quando a gente consome em excesso, nós já falamos do consumismo, tá certo? Que é em torno de 30% a mais da capacidade da Terra. Nós estamos consumindo aí 30% a mais da capacidade da Terra se regenerar. E a gente precisa frear essa realidade, tá certo? Por que, professor, precisamos frear essa realidade? Porque olha a consequência aí com relação ao descarte desses materiais, comprometendo aí os ecossistemas, tá certo? Então, por exemplo, na produção, a gente precisa verificar o seguinte no desenvolvimento sustentável. A questão da produção, a questão do consumo e do descarte. É produzir bem, respeitando a natureza e os seres vivos, de uma forma geral. Além disso, a gente tem em mente, né, a forma de descarte desses materiais. Como serão descartados para a gente não comprometer aí os ecossistemas. Professor, o que podemos fazer? Precisamos mudar nossas atitudes. Por exemplo, usar a regra dos 5R, que é, por exemplo, citando aqui, é repensar a forma da gente utilizar determinados materiais. Segundo, reduzir os materiais, os recursos naturais que nós estamos utilizando. Outro R é reutilizar alguns materiais para não descartar e contaminar o meio ambiente. Além disso, a gente pode também estar reciclando muitos materiais, assim como recusar utilizar em excesso, recusar o consumismo, tá certo?
Agora, pessoal, é importante também citar outro ponto, que é a questão da sensibilização ou conscientização ambiental. É importante a gente sensibilizar as pessoas com relação à importância ambiental, essa importância social e econômica. Agora, pessoal, eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos, tanto na agricultura quanto na pecuária. Como desenvolver uma atividade na agricultura de forma sustentável, utilizando tecnologias brandas que preservam a natureza, não utilizar produtos químicos, tá certo? Dentre outras. Professor, e na pecuária? O que eu posso fazer utilizando aquele ecossistema ali terrestre de forma sustentável? Também utilizando aí tecnologias, técnicas brandas que preservam a natureza, com todo um conceito de desenvolvimento sustentável, que haja um equilíbrio ambiental, que gere dinheiro, que seja socialmente justo, que respeite os direitos trabalhistas, que permita a geração de emprego, dentre outros. Agora, no desafio, eu trago para vocês aqui um exemplo prático da gente criar aqui um microecossistema, tá certo? Ou também chamado de terrário. Para tal, nós precisaremos de alguns materiais que poderão ser encontrados na nossa residência ou em espaços públicos, tá certo? Por exemplo, todo mundo tem em casa um vidro, né, que não está mais utilizando. Ao invés de jogar, você vai reutilizar o vidro. Vai precisar de algumas pedrinhas. Essas pedrinhas vocês podem encontrar também na praia, né? Professor, além do vidro e das pedrinhas, o que é necessário também? É necessário uma terrinha, tá certo? Eu chamo de terra vegetal. Professor, eu posso utilizar esterco? O esterco pode. Professor, quer o esterco? É excremento animal. Professor, quer estrume? São as fezes dos animais misturadas com folhas e etc. A gente não recomenda utilizar o esterco propriamente dito, porque ele pode fermentar e queimar a raiz da planta e a planta poderá morrer. Então, em um espaço, você pode conseguir uma terrinha vegetal, ela é rica em nutrientes, você pode utilizar. Além disso, iremos precisar de plantas, óbvio. Você pode encontrar aí musgo, que é o lodo, que é encontrado em áreas úmidas, ou em outras plantas que estão aí em áreas públicas. Você pode utilizar essas plantas, tá certo? Como é o procedimento? Inicialmente, você irá colocar essas pedrinhas dentro do vidro, porque elas vão ter a função de fazer a drenagem, tá certo? Da água. Após colocar essas pedrinhas, você vai utilizar aí uma manta. Professor, uma manta? Eu preciso comprar? Não. Pode ser um pano que você já descartou e vai colocar justamente sobre essas pedrinhas, tá certo? Qual é a finalidade, professor, da manta? Evitar que a terra se misture com as pedrinhas, tá certo? Porque vai funcionar como drenagem. E daí você faz a introdução dessa terra vegetal dentro do recipiente de vidro que você conseguiu aí estar reutilizando, tá certo? Não precisa comprar o vidro, você apenas vai reutilizar. É importante também que você consiga arrumar toda essa terra, distribuir de forma homogênea, para que não fique parecendo muito a manta. Em seguida, você vai umedecer um pouquinho utilizando um borrifador para poder fazer aí o plantio da sua mudinha, tá certo? Que você pode também utilizar uma colher que não faz mais uso em sua residência para remover a mudinha, utilizando também aí, fazendo a remoção da plantinha por completa, sem remover essa terrinha preta, essa terrinha vegetal que está em sua raiz, para não danificar, tá certo? Pronto. Sempre umedecendo, e daí você pode colocar musgo, pode colocar diversos tipos de plantas, assim como plantas suculentas. Mas para que você não compre, o que é que você vai fazer? Você pode adquirir aí em praças públicas. Você querendo também pode colocar mais pedrinhas para decorar, da forma que você achar necessário. E em seguida você irá fechar. Professor, será que a planta vai morrer? Não, porque dentro desse microecossistema a planta vai realizar fotossíntese, transpiração, dentre outros, tá certo? E o processo continua. No mais, é importante destacar a seguinte frase para vocês. Professor, qual é a frase que o senhor vai deixar para nós? A frase diz assim: sustentabilidade não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. No mais, eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção. Valeu, pessoal. Por hoje é só.